Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um episódio do nosso programa ao vivo, diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí pelo chat para eu saber que está tudo bem com a transmissão. Tem chovido aqui no Rio, né? E aí, quando chove, já viu. Às vezes a transmissão fica um pouco picotada aqui, o sinal da internet não vem muito bem, mas acho que está tudo bem com a transmissão, o pessoal já vai entrando aí. Oi, Camila, tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho? Arthur Chaves entrando também. Acho que tá tudo. Então tá bom. Camila avisando pra gente aqui que tá correndo tudo bem com a transmissão. Pedro entrando. Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci de fazer. Tá bom. Pedro entrando também. Diná, maravilha. Ótimo, ótimo. Então tá. Bom, pessoal, se vocês quiserem ir escrevendo as dúvidas aí que vocês foram tendo ao longo da semana com as transmissões, com os programas, então podem escrever que eu já vou lendo, vou tirando as dúvidas aí de vocês, a gente vai conversando. Maravilha. André vendo bem, Glória Marcel também. Ótimo, ótimo, ótimo. Hoje a gente vai falar sobre o tema da atenção, a gente vai continuar com esse assunto aí que a gente vem tratando aqui ao longo dos últimos programas, né? Ajudando vocês a manter melhor a atenção, manter melhor o foco, encontrar um pouquinho de mais calma, encontrar um pouco mais de tranquilidade, mais paz, poder aproveitar melhor cada uma das situações. Espero que vocês tenham feito os capeletes aí que a gente sugeriu no programa de ontem. Beleza, Simone sempre presente, Fabiana também, maravilha. Muito bom, pessoal. Eu não troquei o chip aqui do meu celular, foi isso realmente que aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisinha para abrir aqui o celular. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Beleza. Obrigado, Geise. Geise agradecendo aqui, falando sempre excelente as transmissões. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, o que acontece, pessoal? A gente pode pensar, pode escrevendo aí. Tá, é verdade, Francis. A Francis está lembrando a gente aqui para falar da questão da maldade das crianças a partir dos 6 anos, né? Porque acabou teve uma transmissão interrompida aí esses dias, né? Então, daqui a pouco a gente conclui esse assunto aí. Nelma Poli. Nelma, você viu o documentário? Então, ótimo. Eu também gosto daquele documentário. Achei excelente também. Muito bom. Que bom, Aline. Seja bem-vinda aí. Bruna Heloísa com a gente também. Vamos começar aqui a falar do nosso tema de hoje, o tema preparado para hoje, que é o tema da atenção. Tá bom, pessoal? Então, a gente já tratou desse tema em algumas transmissões anteriores, né? A gente já entendeu a importância de tentar alcançar uma presença total ali nas atividades que a gente se propõe a fazer, né? Para que a gente fique menos excitado, para que a gente fique menos irritado, para que a gente possa, afinal de contas, estar mais presente, mais disponível para todo mundo, não é isso? Então, veja. Hoje eu queria entrar com vocês, né, falando sobre um assunto mais prático, né? Queria pegar esse assunto que hoje em dia aparece aqui no horizonte de todos nós, né? Todos nós, a todos os instantes, né? A gente é confrontado, a gente é convidado, a gente é cortejado por 1000 displays, por 1000 flashes, por 1000 informações. Na verdade, a gente vive num mundo, a gente vive num tempo multitarefa, né? A gente vive num tempo que convida a gente a essa presença multitarefa. Então, quer dizer, provavelmente vocês estão aí me ouvindo, né? Quem estiver me vendo no celular, beleza, não tem como, porque a live do Facebook no celular, né, toma a tela inteira. Mas quem está me vendo no desktop, pode ser que em algum momento, né, está me vendo a nossa live aqui, a nossa transmissão, e ao mesmo tempo está dando uma olhadinha ali em algum artigo que está saindo, ou então está com o WhatsApp aberto respondendo alguém. Não é assim que funciona? Em geral é assim que funciona, né? Quer dizer, os nossos filhos também, eles acabam, muitas vezes, eles acabam sendo expostos a esse universo multitarefa também, né? Então, as crianças, elas já desde muito novinhas, elas já começam a aprender a se mover assim. E a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é a seguinte: será que a multitarefa, ela de fato aumenta a nossa produtividade no médio prazo? Será que a multitarefa, ela de fato faz com que a gente fique mais produtivo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E consistentemente, os últimos artigos de neurociência, os últimos artigos de psicologia comportamental indicam pra gente que a multitarefa é, por assim dizer, uma falácia nesse sentido do aumento da produtividade. Então, veja bem, esse aqui que é o ponto importante pra gente, né? Pessoas que são multitarefa. Pessoas que têm esse comportamento multitarefa, no médio prazo, elas produzem menos do que as pessoas que são monotarefa, do que as pessoas que fazem as atividades de modo seriado. Então, Ítalo, me dá um exemplo aqui que eu não sei se eu estou entendendo muito bem aqui o que você está falando. Então, vamos lá.
Vamos falar de um exemplo de uma pessoa monotarefa, né? Que hoje em dia é quase que, né, um urso panda, né? É quase que um mico-leão dourado. É uma espécie em extinção. É difícil a gente encontrar uma pessoa monotarefa, né? A gente encontra pessoas monotarefas, em geral, pessoas que têm mais de 65 anos, né? Veja, com toda a entrada da informação, toda a entrada da internet, com a entrada das novas tecnologias, cada vez mais é difícil a gente encontrar alguém monotarefa. Mas bem, vamos lá. Vamos imaginar aqui, vamos fazer o desenho de uma pessoa monotarefa para que a gente entenda o que é essa atividade que não é a tal da atividade pluralizada, a tal da atividade que rouba a atenção da gente por vários anos. Então vamos aqui para a gente conseguir entender o que é monotarefa e o que é multitarefa. Vamos imaginar que a nossa atenção, tá? Que a nossa atenção, ou seja, essa capacidade de pegar a nossa consciência, né, e dirigir para um objeto, tentando entendê-lo, tentando interagir com ele, tá? Tentando se fazer entender também, sendo a atenção, é como se fosse um líquido, é como se fosse um fluido, né? Um líquido, né? Vamos imaginar aqui um líquido colorido, tá? E que esse objeto da nossa atenção é um jarro, né? É um vaso, ok? Veja, né? Essa aqui que é a ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Essa imagem ajuda a gente a entender o que é a tal da multitarefa, o que é a monotarefa, tá? Então imagina que a nossa atenção, ela está se dirigindo, né? Está se derramando para um objeto. Imagina que é o mesmo, imediatamente, né? Imagina que a gente está aqui prestando atenção no Facebook, ok? E aí entra na sala o nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso chefe, né? Um amigo, nosso irmão, enfim, entra alguém na sala e a gente, né? O que a gente faz? A gente não desconecta do Facebook, a gente continua pensando no que a gente está vendo no Facebook, a gente continua, né, pensando no artigo que a gente está lendo, a gente continua pensando na postagem, a gente continua pensando na foto que a gente está vendo e de modo separado, né, de modo, enfim, separado, a gente separa a nossa atenção, a gente dá um pouquinho da nossa atenção para o Facebook, tá? Fica como se ficasse no segundo plano e no primeiro plano vem uma atenção para o que a pessoa pede para a gente ali, né? A pessoa pede para a gente alguma coisa. Ah, Ítalo, você pode fazer um laudo aqui para mim? Então, Ítalo, você tem aqui uma receita, você tem uma amostra de remédio ali para mim? Ou então, Ítalo, vamos almoçar agora? Veja, essas solicitações, né, em paralelo, ou seja, várias solicitações ao mesmo tempo, elas fazem com que a nossa atenção, ela, como se ela fosse rompendo, como se ela fosse abrindo, como se fosse um barbante que a gente vai desenrolando e vai perdendo a força, né? Que vai ficando um fiozinho separado do outro, né? A nossa atenção, portanto, ela vai perdendo a força. Se vocês lembrarem de uma transmissão anterior que eu falo dos dois córtex, vocês lembram disso? Né? Do córtex de planejamento, né? Do córtex, né, superior e do córtex inferior. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram que, né, a atenção própria do córtex inferior, né, quando o córtex inferior ele toma a dianteira do nosso comportamento, o que acontece com a nossa atenção? Ela vai ficando, né, muito excitada. Porque imagina só, eu estou numa situação de risco, de luta ou fuga. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção ao mesmo tempo em várias situações. Né? Várias situações ao mesmo tempo demandam a minha atenção para que eu possa descobrir ali qual que é o caminho, o melhor caminho para eu fugir, para eu descobrir onde é que está o pedaço de pau para bater na cabeça ali do meu agressor. Não é assim que funciona? Primitivamente é assim que a coisa funciona. Né? Então veja, quando eu separo a minha atenção voluntariamente, né? Ou seja, quando eu estou envolvido numa atividade multitarefa, né? E a minha atenção ela está separada, eu, de algum modo, voluntariamente eu faço com que o meu córtex, né, inferior, ele tome a dianteira das minhas ações. Vocês lembram, né, que óbvio, né, quando o córtex inferior toma a dianteira das minhas ações, eu, né, comportamentalmente fico orientado para a luta ou para a fuga. Dito de outro modo, que a gente possa entender de modo mais simples, eu fico orientado para a briga, para a confusão, né? Eu fico mais irritado, né? Assim que funciona? Se tem um leão aqui na minha frente me ameaçando, eu não vou ficar em paz, né, pensando, conceitualizando o que é o leão, conceitualizando o que é uma savana africana, conceitualizando como é que é a digestão do leão assim que ele me devorar. Eu não faço nada disso, né? Eu vou ficar excitado, eu vou querer fugir, eu vou querer lutar contra ele, não é verdade? Então, quando a gente voluntariamente ativa esse córtex inferior, porque a gente está separando a nossa atenção, entendeu? A gente acaba tendo uma tendência a ficar mais irritado, a gente acaba tendo uma tendência a ficar mais brigão, tá? A gente tem uma tendência a, no final das contas, né, é um círculo que vai se alimentando, a ficar mais desatento, portanto, tá? Então, veja, aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora. Muitas vezes, a gente chega no final do dia, né? E nota que a gente recolheu uma série de confusões, né? A gente arranjou confusão onde a gente se meteu, a gente estava meio irritado, a gente mandou aquela pessoa que a gente ama para aquele lugar, né? Aí a gente deu um tapa num filho de modo desnecessário e a gente fica ali tentando alcançar várias estratégias, né? Para que a gente possa melhorar esse comportamento, quando pode ser que na origem desse comportamento irritado, na origem desse comportamento brigão, na origem desse comportamento de arranjar confusão onde a gente se encontra, pode estar na origem disso tudo essa tal da atividade multitarefa. Então, muitas vezes,
né? Quando a gente separa a nossa atenção, a gente acaba ficando, portanto, mais brigão, mais irritado, como a gente vem dizendo aqui, tá? Falei assim, Ítalo, então, qual que é uma solução que você propõe para mim? Bem, uma das soluções que eu proponho para a gente aqui, né? Todos nós, essa carapuça cabe na cabeça de todo mundo, né? Serve para todos nós, né? Todos nós somos a todo instante convidados a essas tais dessas atividades multitarefa. Então, uma solução que eu dou aqui, né, que eu proponho para todos nós aqui, que é uma solução que vai ter que ser conquistada pouco a pouco, né, dificilmente a gente vai conseguir mudar isso do dia para a noite, mas é a gente visualizar aquilo que eu estava dizendo. A atenção é como esse fluido, esse líquido que vai para um determinado vaso, né, como se esse líquido vai ser recebido num determinado recipiente. Então, de imaginar, a gente já melhora. Então, vamos imaginar aquele exemplo que eu dei. Eu estou aqui no Facebook, agora não daria, né? Mas imagina que eu estava aqui no Facebook dando uma olhada nas notícias, dando uma olhada nos posts, né, dos meus amigos, na foto de alguém, né? E entra uma pessoa, tá, me fazendo uma solicitação. Uma estratégia que a gente tem que, né, a partir da tomada da autoconsciência, a gente tem que ir conquistando é o seguinte, né? Voluntariamente, o que eu faço? Eu desligo a atenção no Facebook. Tá? Eu tenho que desligar na minha cabeça a atenção no Facebook. Então, o que eu faço? Eu vejo que uma pessoa está entrando ali na minha sala, eu, de fato, paro de prestar atenção voluntariamente no que eu estava prestando e dou toda a minha atenção para aquela outra pessoa que entrou ali na minha porta, tá? Pela minha porta. Quando eu vou me acostumando a fazer isso, veja, aparentemente é a mesma coisa que eu estou fazendo, mas por dentro, eu vou deixando, por dentro da minha consciência, eu vou deixando de ser multitarefa e vou passando a ser monotarefa seriada, que é como a gente chama, né, na técnica. Então, veja, uma coisa é, eu estou ao mesmo tempo prestando atenção em tudo. Como quem dissesse assim, por dentro, tomara que essa pessoa vá embora logo, né? Para que ela me deixe em paz aqui fazendo o que eu estava fazendo antes. Esse pensamento, né? Tomara que essa pessoa pare de me perturbar, é o pensamento que faz com que a minha atenção, né, vá se desfolhando, né? Vá se desconectando, vá se desembrulhando, vá ficando mais fraca, portanto. Então, uma estratégia que eu proponho hoje aqui para todos nós, né, a gente tem que pensar nisso aqui a partir de agora, né, ver se a gente consegue fazer isso, né, a partir de hoje, é exatamente essa. Conseguir virar uma chave, né? Em vez daquela fonte líquida da atenção se distribuir, né, ao mesmo tempo por vários vasos, né, a gente está distribuindo por um vaso. Se a gente foi demandado por outra realidade, a gente interrompe o fluxo e direciona para o outro, ok? E a gente, aos poucos, tá? Se a gente vai se treinando nisso, a gente vai se tornando, né? A gente vai sendo capaz mesmo de fazer esse tipo de coisa, né? Vai se tornando capaz de fazer mesmo esse tipo de coisa. Aí você vai pensar assim, Ítalo, entendi, mas você pode dar, sei lá, algum exemplo ou então alguma palavra assim que fortaleça, né? Que fortaleça essa capacidade de realizar esse tipo de mudança de atenção? Posso sim. E é justamente isso que a técnica explica pra gente. Quando a gente, vamos entender conceitualmente a coisa aqui. Quando eu estou no Facebook, tá? Por exemplo, o exemplo do Facebook. Tá aqui no Facebook. Passando meu tempo, me distraindo ou me informando, sei lá, estudando, não sei. E entra uma pessoa na sala, né, me demandando, né, atenção, a minha cabeça está programada, né, para imaginar que aquela pessoa é uma pessoa chata, uma pessoa que está roubando meu tempo. Dito de outro modo, de modo mais primitivo, aquela pessoa é uma ameaça. Tá? Aquela pessoa é uma ameaça. Por quê? Porque ela está ameaçando um status quo. Ela está ameaçando a minha atenção. Ok? Ela está funcionando como uma ameaça. Ela rouba a minha atenção. Ela tira a minha atenção de uma coisa que era prazerosa, de uma coisa que era talvez necessária, para uma outra que eu não sei se é necessária, se é prazerosa. Veja, a demanda do outro é do outro. Eu não sei o que vem em seguida. Eu não sei se aquilo ali vai me levar para um nível melhor, se aquilo ali vai vir com uma proposta incrível de trabalho. Eu não sei se a pessoa entrou na minha sala para me dar um brigadeiro. Eu não sei. Quando a pessoa entra na minha sala e me demanda algo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ela está me perturbando. Então, isso funciona como ameaça, né? E vamos lembrar aqui, a ameaça ela ativa o sistema límbico, né? A ameaça ela ativa o córtex inferior, tá? A ameaça faz com que a gente vai ficando mais irritado, né? Vai ficando pronto para a luta ou para a fuga, tá? Então, isso aqui, a gente que vive num mundo civilizado, né, entre aspas, dizem que o nosso mundo está civilizado, a gente que vive em centros urbanos, a gente não está toda hora sendo ameaçado por leão, por dinossauro, né, por dragão, a gente pode, né, através da autoconsciência, através da meditação, né, através do desejo, propriamente, a gente querer isso já ajuda muito, a gente pode começar a encarar a vida, né, a gente pode encarar a vida de dois modos, né, essas coisas elas podem ser ameaças ou oportunidades, tá? Elas podem ser oportunidades para que a gente viva cada uma das situações com mais intensidade, com mais constância e com mais ordem, tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar assim. Veja, imagina que eu estou ali estudando, estou na minha casa estudando, né? E eu tenho filho, né? Tenho alguns filhos, e aí meu filho entra ali num quarto, pá, abre a porta e me faz uma solicitação. Isso se trata de uma... Enfim, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, né? Eu vou começar a olhar
esse tipo de situação como uma ameaça, ameaça a um tipo de vida que eu gostaria de ter, ameaça, né, enfim, a um conhecimento que eu preciso adquirir, ou como uma oportunidade, né, de educar meu filho, como uma oportunidade de estar com ele, como uma oportunidade de ensinar que ele, para entrar no quarto, tem que bater na porta, enfim, entende o que eu quero dizer? Então, veja, quando a gente consegue mudar, virar essa chave, fazer o switch de ameaça para oportunidade, é como se a gente subisse, né? Como se a gente escalasse, né, do córtex inferior para o córtex superior. É como se a gente saísse daquele estado, né, de luta ou fuga para o estado de planejamento, tá? Para o estado de capacidade de entrar numa situação menos excitado, menos irritado. Tá? A gente consegue se engajar nas coisas e, portanto, a gente consegue olhar para elas com mais coerência, com mais calma. Entende? Dito de outro modo, a gente sai do estado de atenção multitarefa para o estado de atenção multitarefa seriada, como eu já disse aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a ideia de hoje, tá? Vamos tentar entrar nas situações, né? Entrar na nossa vida, a gente vai ter que meditar, a gente vai ter que fazer oração, a gente vai ter que, né, se concentrar, a gente vai ter que querer sobre tudo, tá? Sair desse estado de tudo é uma ameaça, tudo me machuca, tudo me fere, eu sou uma ferida aberta que a todo instante, né, tudo me dói, né? Veja, esse é um estado que só vai levar a gente à infelicidade, vai levar a gente à tristeza, vai levar a gente à incapacidade de estar presente, né, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, nas circunstâncias específicas da nossa vida. Então, o que a gente precisa, né? Aqui é sugestão, né? Cada um tenta fazer do modo mais, enfim, que seja mais possível para cada um, né? É sair dessa visão, né, antecipada de que tudo é uma ameaça, tudo me machuca, tudo me dói, tudo me irrita, né? Tudo é um problema. Para uma situação de bem. Será que não existem oportunidades na vida? E aí, né, quando a gente consegue entrar nesse modo, isso dá para fazer, né? Dá para fazer a partir do desejo. Se eu quero, eu consigo em geral, né? Eu tenho que começar nas pequenas coisas, né? A gente não vai conseguir fazer isso nas grandes coisas de cara, mas nas pequenas coisas sim, né? São exemplos que eu estou dando aqui bem concretos, todo mundo tem esse exemplo o dia inteiro, né? O dia inteiro a gente tem esse exemplo. Então, às vezes eu estou ali esperando um táxi, né? E o táxi não passa. Eu estou esperando o Uber e o motorista do Uber cancela. Ontem aconteceu isso comigo. O motorista do Uber cancelou. Né? Vocês já sabem, né, que eu não estou dirigindo, né? Eu estou andando de Uber, né, todos os dias. Então, pedi Uber, solicitei Uber, cancelou 4 vezes o Uber ontem. Né? Então, eu estava, né, indo embora, querendo sair daqui do consultório. O motorista do Uber cancelou 4 vezes. Eu posso olhar para a situação e começar a ficar, né, perdoem a palavra, né, puto. Posso ficar irritado. Né? Posso começar a ficar nervoso. E uma outra possibilidade é olhar isso como uma oportunidade de crescer em paciência, né? Posso olhar como uma oportunidade, bem, então vou ter mais tempo aqui para responder os e-mails, para responder os WhatsApps antigos, né? Enfim, é uma questão de olhar por um ângulo ou por outro, tá? Se eu olho pelo ângulo da ameaça, né? Pelo ângulo da irritação, eu vou ficar cada vez mais irritado, né? Eu vou cada vez deixar com que esse córtex inferior tome a dianteira das minhas decisões. Se eu olho pelo lado da oportunidade, né? Eu vou ascendendo na autoconsciência, eu vou ascendendo no domínio próprio, eu vou ascendendo, no final de contas, na produtividade. Porque quando, né, eu deixo o córtex inferior tomar a dianteira de tudo, a minha produtividade cai. Lembra? Os multitarefas são menos produtivos. Os monotarefas são mais produtivos. A gente chega mais longe, com mais consistência, com mais ordem. A gente alcança melhor nossos objetivos. Sejam objetivos profissionais, sejam objetivos intelectuais, sejam objetivos familiares, sejam objetivos, né, de relacionamento. Tá bom? Então, aqui tá a dica de hoje. Tá? Vamos tentar fazer isso. E aí você fala assim, Ítalo, mas porra, como é que eu consigo fazer isso? Né? Porque toda hora, a todo instante, né, se eu abrir meu WhatsApp agora, Ítalo, eu tenho 40 mensagens não respondidas. Né? Então o que a gente pode fazer? Né? Isso aqui é uma dica da técnica, inclusive essa. Em vez de, isso é muito difícil fazer, tá? Isso aqui já é uma dica, né, de outro nível. Mas em vez de eu a toda hora ficar abrindo o WhatsApp, ficar abrindo minha caixa de entrada e respondendo pouco a pouco meus e-mails, ficar respondendo pouco a pouco as mensagens instantâneas, uma dica é separar uma parte do dia. 3 vezes ao dia eu vou abrir o WhatsApp. Por uma semana, talvez, né? Será que vocês conseguem fazer isso? Por uma semana eu só abro meu WhatsApp 3 vezes ao dia. Né? 10 da manhã, sei lá, 3 da tarde e 9 da noite, por exemplo. Será que vocês conseguem? Isso é um desafio, que cada um pode se lançar voluntariamente aqui. Se a gente consegue fazer isso, tá? Você vai ver que você vai ficar menos irritado ao longo da semana. E não é à toa, por quê? Por isso que eu estou dizendo, né? A atenção ficando menos dispersa, o córtex inferior não assume a dianteira do nosso comportamento, a gente vai ficando menos nervoso, menos irritado, menos brigão. Tá? Então aqui fica uma dica concreta aí para vocês. Será que a gente consegue WhatsApp 10, 3, né? 10, 15 e 21? Né? 10 da manhã, 15 da tarde, 21 da noite? Vamos ver se a gente consegue botar esse exercício aí por
Uma semana, talvez? 5 dias, talvez? Vamos ver. Se vocês testarem, se vocês testando e conseguindo fazer isso, vocês vão deixar o testemunho aqui de vocês, tenho certeza de que fala, caramba, então, eu tô muito mais calmo. Caramba, eu parei de brigar com meu marido, parei de brigar com a minha esposa, parei de brigar com meu filho. Eu não tô mais dando aquele tapa, né, no meu filho quando ele me perturba. O que aconteceu? Aconteceu que você deixou de ser multitarefa, passou a ser monotarefa. Teu córtex inferior saiu da dianteira das suas condutas, teu córtex superior tomou a dianteira das suas condutas e você pôde pensar, finalmente, como um ser humano, né? E não como um primata ali diante do leão, diante da onça, diante do tigre que estava ali querendo nos comer, né? Em tempos, né, pretéritos. Então é isso, né? Essa é a história de hoje, né? Já batemos aqui 20 minutos, acabamos de bater 20 minutos aqui no nosso tempo regulamentar, tá? Então é isso, desejo a todos vocês um bom final de semana. Na segunda-feira voltamos aqui no mesmo horário e no mesmo canal. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira.